Próxima quarta, quem quiser, a gente vai se organizar para no intervalo comer alguma coisa, trazer um café. Tá legal. Eu atrasei porque eu estava com as meninas, elas vão. Hoje é a primeira aula, tá se organizando as fichas, listas, pagamentos. Então eu demorei esses minutos a mais. Mas vamos lá. Onde a gente parou? Quem lembra? Na página 14. Na página 14. O que a gente estava falando? Sobre Coríntios 13:6. A gente parou em... Outros vão além. Imitar até ali na Bíblia. Isso. A gente parou em não se pode pregar no improviso. Eu parei quebrando uma crença, dizendo que mensagem tem que ser intencional. O obreiro da igreja, o obreiro do púlpito, o pregador, ele tem que ser intencional. Ou o pregador convidado, você foi convidado para pregar no congresso do Monte Sião. O que é o Monte Sião? grupo de homens. De oração. Ciclo de oração de homens. Eu prego sobre Rebeca. Nada a ver. Ruth. Não. Ana. Não. A mulher do fluxo de sangue. Não. O que eu tenho que pregar, irmão? Oração. Homens valorosos da Bíblia. Eu posso pregar sobre a escola de profetas de Elias. Eu posso pregar sobre Gideão, sobre Sansão, e aí por aí vai. Eu posso pregar sobre oração, sobre o poder da oração, a eficácia da oração, sobre Atos capítulo 10, sobre uma igreja que ora reunida, até sobre Atos capítulo 2, porque eles estavam reunidos, homens orando junto com mulheres, e a oração é isso que um pregador deve pregar numa festividade do Monte Sião. E vocês que estão aqui há muito tempo, e quando eu digo festividade não é só sede, é por aí tudo, né, que tem, então, vocês estão vendo que os caras pregam. Eu chego assim, então, hoje aqui eu quero lançar sobre Ana queimando no meu coração. Não, mas, poxa vida, não é do ciclo de oração. E o que tem que pregar no ciclo de oração? Agora, claro, o Espírito Santo de Deus. E assim, irmão, quem já ouviu que o Espírito Santo não é de confusão? Então você tem que ter muita certeza para dizer que o Espírito Santo mandou. A irmã convida para o ciclo de oração. O que você deve pregar? Mulheres inspiradoras da Bíblia. O que o poder da oração tem, o poder da oração de uma mãe, né? Mulheres que eram estéreis e geraram, tem um monte de história incrível. E você vai lá e prega Jonas, porque Jonas foi engolido pela baleia, as irmãs estão aqui. Que será, meu Deus? Será que era para o meu marido essa mensagem? Não veio. Brincadeira. Então, pregação é intencional, porque senão você fica, Deus revelar para mim no louvor, eu vou pregar. Solta o cabo da nau, é da nau que eu vou pregar. Agora, Deus pode usar os hinos para confirmar a mensagem? Sim, pode sim, mas você tem que ter vindo com alguma coisa. A mensagem é intencional. Você preparou algo para aquele momento. Vai pregar para jovem? O que você vai pregar na Bíblia? Timóteo, 1 e 2 Timóteo. Você vai pregar José, você vai pregar Estevão, você vai pregar... Já tem um monte de coisa. Um monte. Agora, não dá para pregar sobre dilúvio. Você fica assim, entendi, cara. Nada a ver. O jovem fica lá, dilúvio é legal, cara. Legal. Quando tinha um jovem, você falava, nós. Porque eles estão esperando algo que fale sobre aquele departamento. Então, de onde veio essa crença de que não pode escolher antecipadamente, que mensagem espiritual dá na hora, e que eu disse que isso só produz obreiros preparados? De onde veio essa crença? Aí na página 15. A má interpretação de Mateus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Olha só. Não vos dê cuidado como que é a vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado que é a vez de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que falará por vós. Olha que bonito. Se fosse só isso. Se fosse só esse versículo, estava legal. Quer dizer, fica tranquilo. O Espírito Santo vai tomar tua boca agora, você vai virar o raio, você não precisa ler nada, não precisa estudar nada. Só abrir a boca e eu encherei. Olha aí. Mas e o contexto? Você vai pregar, irmão, você lê 2 capítulos antes, 2 capítulos depois. E se a sua Bíblia for daquelas maravilhosas que tem os textozinhos embaixo, evangelho mesmo, você vai ler fluxo de sangue, já mostra onde está escrito fluxo de sangue nos outros 3 evangelhos. Você vai lá e lê. Porque pregar é isso, 2 capítulos antes, é o mínimo, 2 capítulos depois. Se for livro histórico, livro patriarcal, aí você tem que ler a história inteira, porque senão você não entende. Não dá para pregar o êxodo de Israel sem ler o êxodo inteiro, não tem como.
Você vai se bananar, você não vai entender a história, você não vai entender por que o mar abriu. Meu Deus, você tem que ler a história inteira. De onde esse homem nasceu, como é que ele nasceu, quantos anos demorou, ele matou o cara, enterrou e tal, aí chegou, aí as pragas veio, aí o mar abriu. Se você pregar sobre o mar, você tem que entender essa história toda. Porque daí o cara lê o versículo do mar, porque o mar, irmão, vai abrir. E você vai passar nem que seja por cima. Porque, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Já viu que o cara não tem, que a gente percebe. Não tem bagagem. A gente percebe, todo mundo percebe. Quando a pessoa tem, quando a pessoa não tem. Então, se fosse só esse texto, dava certo. Mas qual é o contexto dessa história? Por que isso está escrito aqui? O contexto vai falar sobre a perseguição e não sobre pregação. O contexto vai dizer, quando perseguirem vocês, é só ler os 2 versículos antes. Quando perseguirem vocês, quando te acusarem no sinédrio, quando o Espírito Santo vai dar a palavra para vocês. Sabe aquele momento, irmão, que você já discutiu com alguém, ou que alguém te indagou alguma coisa da fé, que você falou, rapaz, e daí, na hora eu abri a boca assim, e lembrei de uns versículos e falei para a pessoa. É o Espírito Santo salvando, é Ele te trazendo à mente. Então, esse contexto de a palavra vai vir, é na perseguição. E você vai notar isso com Pedro pregando, um homem douto, totalmente pescador, levanta no sinédrio, uau! Aí você vai ver Estevão na perseguição, uma mensagem efusiva, uma mensagem tremenda. Então, existem momentos que o Espírito Santo vai fazer isso, não na pregação. Vamos continuar? Agora, existem, como eu disse, casos especiais que o Espírito Santo capacitará homens para situações, mas não é uma regra. O que é que Paulo escreveu a Timóteo? Aqui no final, no início da página 16. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Timóteo, leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra, exorta com a palavra, ensina com a palavra, até que eu vá. Irmão, quando eu prego exortação, eu leio o texto, aplico o texto e já olho para a igreja e falo, irmão, não sou eu não, é Paulo, está escrito aqui, ó. Quando eu prego sobre dízimo em Ananias, capítulo 5 de Atos, e a Bíblia diz assim, que ele mentiu, não mentiu a homens, mas a Deus, e Satanás encheu o seu coração. Aí quando eu prego sobre dízimo, eu digo, irmão, toda vez que você mente na igreja sobre dízimo e oferta, Satanás encheu o seu coração. Então, se você está aqui e não é dizimista, Satanás encheu o seu coração. Mas não sou eu, está na palavra, só você lê aí, está na tua Bíblia, só você lê aí. Eu estou exortando na... O cara não pode dizer, o menino falou que Satanás está no coração de todo mundo que não é dizimista, não fui eu. Está escrito ali, Atos capítulo 5. E Satanás encheu o seu coração. Não mentiste a homens, mas a... É o cara que pode dar e diz, não posso. Queria tanto dizimar, mas não posso. Irmão, você pode ajudar com oferta do departamento? A mensalidade do mano do Senhor, eu queria tanto, mas não posso. Satanás encheu o coração. Fui eu que falei? Está na Bíblia. Então, exortar na palavra é... Você percebe quando alguém está exortando sem palavra? Facilmente, não percebe? O camarada bateu, hein? Eu só não vi Bíblia. Mas de vagabundo para cima ele chamou todo mundo. Só não tinha Bíblia, mas de vagabundo para... Quem já viu uma pregação de um cara bravo? Porque esses crentes meio vagabundo, irmão. E você está assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Então vamos lá? Aqui agora, elementos relacionados à homilética. E eu queria que você anotasse essa primeira frase. O termo homilética se deriva da palavra grega homiletike, que significa ensino em tom familiar. Ou que você grife, né? Ou que você anote. Isso vai ser muito importante para você lá na frente. Quando você anota, eu continuo aqui. Em sentido geral, é a ciência que ensina os princípios fundamentais do discurso em público. Então, o que é homilética? Homilética, rapaz, é uma matéria que ensina a fazer sermão, a fazer esboço, a como o pregador tem que se portar, a como ele deve vestir, a como ele deve falar e a como ele deve falar em público. Isso é homilética no dicionário popular. Porque entenda, você não precisa falar do jeitinho que está aqui quando te perguntarem. Então, homilética é isso, cara, é se portar no púlpito, saber como falar. Quando erguer o tom de voz, quando falar mais baixo, para que as pessoas prestem atenção. Inclusive, quando ficar em silêncio na mensagem. Isso faz uma diferença tão grande. Nós vamos chegar ali na frente. Em sentido particular, é a ciência que ocupa da pregação cristã e do sermão proferido no culto.
no seio da comunidade dos fiéis da igreja. Para aprender sobre homilética, nós temos que observar 3 coisas ligadas a ela: retórica, oratória e eloquência. Dessas 3 coisas, eu acho que a retórica é a mais complicada de entender, porque a definição dela vai ser mais ou menos assim. O que é retórica? Retórica são as regras da oratória, no popular. Se alguém perguntar para você, você estudou teologia lá, então o que é retórica então? Rapaz, retórica é as regras da oratória. A pessoa fala, rapaz, virou um catedrático agora, você sabe de tudo. Eu anotaria, retórica em resumo é as regras da oratória, porque isso não está no livro. O livro vai trazer aquela outra definição e vai dizer o seguinte: Regras da oratória. as regras da oratória. O livro vai dizer o seguinte, você também pode decorar isso ou aprender isso. Retórica é a arte que dirige e desenvolve os nossos... É a arte que dirige e desenvolve as nossas disposições naturais de eloquência. Olha que coisa terrível. Já fica mais complicado. Então, em resumo, é as regras da oratória. Ou seja, ela aprimora as qualidades do orador, podendo dizer também que é o conjunto de regras que constituem a arte da oratória. Então, o que é retórica? As regras da oratória. O que é retórica? As regras da oratória. São as regras da oratória. Onde surgiu a retórica? Na Grécia Antiga. Nossa, vocês já estão lendo, vocês estão rápidos, né? A retórica surgiu na Grécia Antiga. Era apenas um conjunto de técnicas de oratória e de persuasão a serem usadas nas discussões públicas. E aqui nós vamos quebrar hoje um preconceito. Presta atenção. Então, ela surgiu na Grécia Antiga. Mas, aqui no último parágrafo da página 17 vai dizer o seguinte: foram os sofistas do século 14, não, século 5, 5 e 6. 5 e 6. Esse 6 está ao contrário, né? Não, 5 e 6. 5 e 4? 5 e 4. Tinha que ser 4 e 5, né? Aham. Século só 4 contrário, e 5. Não, porque é invertido. Então. Antes de Cristo é invertido. Tinha que ser do século 5, na verdade, antes de Cristo é invertido. Foram os sofistas do século 5 e 4 que desenvolveram a retórica. Isso é importante, por isso que eu estou citando. Se eu fosse você, grifava ou anotava, porque talvez caia na prova, talvez caia nos exercícios, né? Eu sou um professor muito bom, já estou dizendo. Então, na página 18, você vai aprender que foi Platão que levou a retórica para a filosofia. Quem aqui já viu Leandro Carnal? Gente, só 2 pessoas. Já. Vai citando os amigos dele. Pondé. Não. Poxa, Pondé é mais difícil mesmo, é mais complexo. O que fala assim lá do Rio Grande do Sul? Esqueci o nome. Me fugiu agora também. O Barbudão. O Barbudão. E o maluco, Clóvis de Barros. Credo, gente, vocês não ouvem os filósofos contemporâneos, vocês têm que ouvir. Clóvis de Barros eu vou mandar até um link do grupo de alunos. Clóvis de Barros, você tem que ouvir a mensagem dele. A vida que vale a pena ser vivida. Filosoficamente ele fala que a única vida que vale a pena ser vivida é a vida que Cristo viveu. Uma vida que se doa pelo outro. Incrível, incrível, incrível. Vale a pena. Esses caras que eu citei são filósofos contemporâneos. São gente que se dedica à filosofia. E a filosofia nada mais é que discursar em público. E foi Platão, eu anotaria ou grifaria, foi Platão que levou a oratória, foi Platão que levou a retórica para a filosofia, ok? Logo depois disso foi Aristóteles, e ainda aqui em cima na página 18, que criou a teoria da argumentação. Há um livro muito famoso, recomendaria você ler, que se chama Comece pelo Porquê. E esse livro ensina que os grandes oradores, os grandes empresários, os grandes ensinadores, eles nunca colocam seu ponto de vista, eles colocam perguntas. Eu sei que talvez você odiava as aulas de filosofia da escola, era horrível, era muito chato, mas se você tivesse estudado, você saberia que os filósofos nunca tinham um ponto de convergência, eles nunca tinham uma certeza. Se você fizesse uma pergunta ao filósofo, ele ia falar um pouquinho e ia devolver a pergunta de uma forma bem elegante, e você próprio ia dar a resposta.
é um método usado por terapeutas, psicólogos. Se você já foi à terapia, você vê que dificilmente o terapeuta, ou psicólogo, ou psicanalista, ele vai te dar um diagnóstico. Você vai falar para ele, porque eu estou pensando em morrer. E ele não vai dizer, não, você tem depressão profunda, eu vou te passar um remédio para você dormir. Ele vai dizer, mas por quê? Quando isso começou? Quais são os sintomas que você está sentindo? Quando você pensa em morrer, que vontade que vem? E você acha que você sente o quê? No final da consulta, eu tenho depressão profunda e eu acho que eu precisava do remédio para dormir. Então vou receitar para você então. É o método da argumentação, e daí isso vai ser aplicado entre os filósofos. Certo, gente? Certo, gente? Certo. Então vamos lá. 2.1.2, a retórica e a pregação cristã. Eu vou resumir, não vou ler não. Aqui, nesse ponto, a lição vai dizer para nós que a retórica grega foi um grande auxílio para a pregação. Olha que incrível. A retórica grega foi um grande auxílio para a pregação. Agora olha para mim, se você não estiver escrevendo ou anotando. O que é a retórica grega? Eu vou ler para você lembrar. O que é a retórica grega, gente? Conjunto de técnicas de oratória e persuasão. Não parece um pecado? Meu Deus, está ensinando como persuadir os crentes. Mas esse não é o papel do pregador? Senão que ele pregue uma mensagem ao ponto de no final dessa mensagem dizer, e se alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida a esse Jesus que eu terminei de pregar agora, levante a sua mão comigo e entregue a sua vida a esse Jesus. Não é esse o papel do pregador? Persuadir. Ou é que existe um preconceito na palavra persuasão, por quê? Você sabe por que existe preconceito quando você fala persuasão? Quando você escuta, não parece que alguém vai fazer algo ruim, que vai enganar, que é o jeito que não parece que é? E isso vem lá da Grécia. E nós vamos entender daqui a pouco nos discursos, se der tempo, por que existe? Porque os discursos gregos, na sua maioria, e está escrito aqui, nesse 2.2 aqui, eram usados por, eu vou ler aqui, advogados, instrumentalistas e políticos inescrupulosos e falsos mestres. Então, quando eles viam um pregador com essas técnicas, eles já ficavam assim, peraí, estranho isso aí. Mas eles pregavam a palavra. É por isso que a palavra até hoje, persuasão, para nós parece estranha, porque é quem culturalmente usava ela. Porque, gente, eu nem vou ler, mas a lição vai citar ela vai citar um discurso do Lula na posse dele de 2003, e ela vai citar um outro discurso aqui de Herodes, em Atos capítulo 12, versículo 22, que eles vão dizer, quando ele termina o discurso, eles gritam assim, é voz de Deus, nem é voz de homem. É um Deus falando com a gente, de tão bom que foi o discurso de Herodes, que era um demônio, e o povo está gritando, é a voz de Deus falando com a gente. Isso não fala demais. Cantar é viver é cantar. O Nelson falando, gente, parece que ele estudou em 50 faculdades, uma oratória impecável, né? Político, todo político ele tem uma boa retórica, um posicionamento, ele tem. E logo, se você olhar para o púlpito e ver um cara usando um posto, você fala, esse cara aí, não sei não. Porque persuasão. Agora, o que Paulo vai nos advertir? Paulo diz, eu não uso palavras de persuasão humana, mas a persuasão que eu uso, ela é espiritual. Então, aqui é para a gente quebrar um preconceito de técnicas podem ser usadas na pregação. Pode. Sem exageros, sem heresias, mas elas podem ser usadas. E elas ajudaram muito, grave isso, a igreja primitiva. Agora eu vou citar alguns nomes que usaram essas técnicas para pregar. Justino Mardi, esses números a maioria de vocês, se já estudou alguma coisa, já ouviu. Clemente de Alexandria, Orígenes, Agostinho de Hipona, Ambrósio e muitos outros. Esses homens são homens da igreja primitiva, da história da igreja. Quando vocês forem estudar essa matéria, vocês vão saber muito quem são esses homens. Então,
As técnicas da retórica grega e da oratória romana foram usadas na pregação do evangelho. Por isso que técnicas, porque assim, agora, isso foi lá em 2000 anos atrás. Agora, o mundo mudou. Então, quando existe a pregação online hoje, Deus está nesse negócio? Sim ou não? Sim. A gente demorou demais para entrar na internet, a gente demonizou muito. É igual a televisão, né? Demonizou. Todo mundo tem canal na televisão, só a Assembleia que não. Muito bom. A gente era para ter um canal, pregando a palavra de verdade. Que condição nós temos? Nós somos a maior denominação evangélica do Brasil. Mas a gente demonizou demais. Hoje tem televisão dentro das igrejas, tudo. É o trono de Satanás. Então a gente demonizou a internet demais. Hoje é um campo de Satanás, a gente sabe disso. E a gente tem que entrar agora, tem que entrar e pegar o nosso espaço. O povo demoniza o TikTok. Eu também. Muita mulher dançando pelada, muita dancinha do capeta, muita gente invocando demônio. Mas se tivesse pregação lá dentro? E se cada um de nós aqui tivesse um TikTok, todo dia de manhã tirasse 1 minuto, porque o TikTok é de 30 segundos a 1 minuto, e você lesse um versículo, e eu tenho essa palavra para você hoje, Deus abençoe, e postasse lá. Você tem que entender o poder da internet. Eu posto vídeos que tem 100 mil visualizações. Gente, você tem noção? É 2 estados do Maracanã ouvir aquela mensagem que eu preguei ali. Você posta um vídeo, dá 200 visualizações, fala, ai, nossa, deu 200. Gente, é uma congregação cheia. Você posta um vídeo, deu 400 visualizações, é a sede cheia, te viu falando aquela mensagem. Olha o poder da internet. Ah, vamos deixar as dancinhas no TikTok aí. A gente devia estar pregando o evangelho lá. Mudou. Hoje esse é o procedimento, essa é a técnica e muitas outras que tem por aí. Faz sentido para vocês? Esse assunto fica esgotado, beleza? Então vamos para o próximo. Eu não vou ler aqui esses discursos de Lula e coisa. Vamos para a página 20, por favor. Vamos lá? Então, retórica impecável é dominar a oratória e a eloquência. Para a gente fechar a retórica. O que é? Vocês já ouviram alguém falar assim? Rapaz, fulano é de uma retórica impecável. Quem tem uma retórica impecável é quem domina a oratória e a eloquência. A gente vai estudar agora oratória e eloquência. E esses, olha aqui, para você que está no livro, esses embleminhas aqui, grifem eles, anotem eles, porque eles fazem importância lá na frente depois. Olhe para mim, em qualquer momento da aula você pode parar e fazer perguntas. Se você fazer pergunta fora do contexto, eu não vou te responder. Tipo aqui, nós estamos na aula de... Eu queria saber quem é a testemunha do Apocalipse. Bom, não vou te responder. Eu posso te responder depois, eu posso te responder na aula de escatologia. Hoje é homilética. Então, toda pergunta dentro do assunto, você pode parar, você pode fazer. Caso hoje eu estou aqui, no próximo livro já não sou eu. Caso o professor não saiba responder, dê um tempo para ele também, o professor não é um oráculo, né? Talvez ele não saiba aquilo e na próxima ele tenha a obrigação de te trazer uma resposta, porque vão ter lições aqui muito mesmo escandalosas e com certeza vai gerar muita dúvida, inclusive nos ensinos, que pode bater contra muita coisa que você aprendeu e acredita. Então, essas perguntas são muito válidas, então anote, faça. O meu único pedido é, não vá embora com a dúvida, não leva a dúvida para o corredor, não leva a dúvida para o debate em casa, e se a dúvida surgir lá, o que você faz? Traz na próxima. Você falou alguma coisa na aula passada, eu estou com uma dúvida aqui, se isso é verdade. Manda no grupo, né? Tal coisa. Não, eu não dou conta e eu não vou conseguir responder. É melhor a gente trazer para a sala e aqui a gente discorre. Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Então vamos lá. Oratória. Não, mito, deixa eu encerrar aqui. Salmo 45, versículo 1. Olha o poder da retórica. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante do rei. E a minha língua é a pena de um destro escritor. É alguém que domina a retórica. Escreve bem, fala bem. Certo, gente? Então, página 20, 2.2, oratória. Página 20, 2.2, oratória. O que é a oratória? Um discurso. Já leram aí, né? Imagina a próxima aula que legal que vai ser. Oratória. Arte de falar. Na próxima semana nós vamos nos apresentar
chamada de discurso. Então, a oratória é dividida em peças. E cada peça da oratória é chamada de Acadêmico. discursos. Aí nós vamos chegar. Existem 4 tipos de discursos. O primeiro é o acadêmico. O segundo é o parlamentar. O terceiro é o forense ou judiciário. E o quarto é o sacro. Tem alguém aqui que gosta de direito? Já pensou em estudar? Ninguém. Que dói, não só eu. Eu gosto de direito ao ponto que eu assisto TV Justiça. Já assistiu TV Justiça, irmão? Nossa, você está perdendo. TV Justiça é incrível. Eu gosto de assistir no YouTube Júri Popular. Porque no discurso forense ou judiciário, o advogado defende uma causa falando 4, 8 horas seguidas. Você tem noção do que é isso? Pode entrar. Ele sobe ali e ele vai citando, trazendo coisas, falando por mais de 8 horas. E ele tem que estudar muito retórica, ele tem que estudar muito eloquência, tem que estudar muito homilética para isso. Vamos ouvir nossas secretárias e as tesoureiras, e elas têm uns minutos. Pessoal, vou fazer aqui a chamada, tá? Vocês querem responder. Oi? Vem aqui, vem. Usa a bancada para apoiar o cara, a passa ali. Adriano Pereira da Silva. Carlos Alberto. Eu. Celso Martins. Presente. Daniel Dias de Souza. Davi Gomes. Presente. Diego Fernandes de Oliveira. Ednei Farias. Não veio. Posso, professor? Evelyn Gomes. Também é, posso, professor? Fabiano Villanova. Presente. Gessé Souza. Alisson Gonçalves. Presente. Israel Antônio. Presente. João Alves Rezende. Eu posso, não posso ler também. José Aparecido Brito. Presente. José Medina Júnior. Presente. Josiane Érica. Leandro Elias Nunes. Leandro Ferreira. Leonardo Henrique Botelho. Presente. Márcio de Souza Bueno. Presente. Matheus Alexandrino. Osmar Barbosa. Presente. Paulo Sérgio Ribeiro. Posso ler? Pedro Vinícius da Silva. Rafael Miller. Roseli. É verdade. Roseli Fátima. Valdeir Nantes. Wilson Quintino. Zaqueu Colucci. Vamos ver? Ok. Então é isso. Aí só frisando, gente, quem não efetuou o pagamento ainda, a irmã tá com a maquininha ali fora, se precisar, tá? Ou então, também a gente aceita no Pix, mas é só isso mesmo, tá? Obrigada. Obrigado. Gente, essas meninas são as guerreiras. A gente não tem uma estrutura formada, eles estão fazendo tudo ali, ó. Se reunindo, se dedicando. Obrigado, Deus abençoe vocês. A partir de semana que vem, o nosso secretário começa a fazer a chamada, começa a fazer as cobranças e tudo vai fluir mais rápido e tudo. Eu vou na segunda que vem lá no ciclo de oração chamar as irmãs para estudarem com a gente. Gente, está a irmã Rosa aqui, né? Ou alguém indeciso? Não, irmão. Não quero de vocês. Deixa eu dar com a irmã Rosa e é bom que as irmãs venham. A ideia é quando se lê ministerial, né? E não é quem tem ministério, não é quem é diácono ou é presbítero, é quem tem uma aspiração ao ministério da palavra, do ensino e assim por diante. Só que Deus abençoe, irmão, por estar aqui. A gente fica muito feliz. Vamos continuar? Então, 4 tipos de discurso. Quais são? Vamos falar junto? Primeiro, segundo, o terceiro, forense ou judiciário. E o último, sacro. As regras para todos eles são as mesmas. As mesmas regras para eles, são as mesmas.
Vamos entender então quais são esses discursos. Tipos de discurso. Primeiro, discurso acadêmico. Aonde vocês acham que é usado ou empregado discurso acadêmico? Sem ler aí, conhecimento empírico. Hã? Palestras, Faculdade. Você já olhou ali? Então, discurso acadêmico é o que a gente faz na terça-feira. A terça-feira aqui na sede não é culto mais. Não é um discurso sacro. A terça-feira na nossa sede é um discurso acadêmico. Porque nós temos um debate. Quem já assistiu na internet, a gente coloca as cadeiras ali, senta e nós vamos debater o texto bíblico. É uma forma de ensino? Sim. É uma forma de discurso? Sim. Está dentro da palavra? Sim. Mas não é sacro. Eu não me posiciono e falo. Eu discuto. Então, se eu fosse... O que vocês têm na terça-feira? Dentro, se eu fosse dizer, teoricamente, eu diria, a gente tem um discurso de oratória acadêmica. Que a gente senta ali para debater. Então, o discurso acadêmico é usado em debate, conferência e palestra. Quando você escuta acadêmico, não parece que você vai aprender coisas? E não só coisas bíblicas, que vai te ensinar num amplo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando fazer para você um discurso acadêmico. Eu repito as coisas, eu peço para você falar, eu peço para você anotar, porque eu quero que você saia daqui aprendendo algo. Eu quero que durante a semana, se alguém te perguntar algo, e esse curso aí, o que você aprendeu lá? Cara, nós falamos lá de pregação, um negócio louco lá. Eu quero que você lembre o nome. Oratório, homilética. Homilética. Então vamos lá. Então o discurso acadêmico é usado em debate, conferência e palestra. E os assuntos variam, de científico ao religioso, de festa ao solene. Então vamos lá, próximo. Discurso parlamentar ou político, onde é usado? Perfeito. Vamos falar particularidade do discurso político. Vou lá. Então vamos lá. Então dentro da oratória tem 4 tipos de discurso. O primeiro, acadêmico. Você vai fazer um discurso acadêmico na faculdade. Você pega o microfone e diz: eu quero saudar com a paz do Senhor, pastor presidente. Eu quero cumprimentar nessa noite o ex-mo senhor reitor dessa instituição, juntamente com... Então, se você for convidado para falar num discurso acadêmico, o que você tem que fazer, irmão? Estudar. Assistir um discurso do ano passado. Você não chegar lá e dar a paz do Senhor e boa noite. O cara fala: nossa, não cumprimentou nem o reitor. Porque nós vamos chegar no discurso sacro. O cara é convidado para a reunião do presbitério. Qual que é o costume do nosso discurso sacro? Qual que é, irmão? Fala. O costume é: eu cumprimento nosso pastor presidente, nosso vice-presidente, o secretário, os demais pastores da mesa, se tiver mais gente. Quando monta aquela mesa, aquele monte, você não vai falar o nome de todo mundo. O segundo secretário, o terceiro tesoureiro, nosso presidente, vice-presidente, o secretário, todos os demais pastores da mesa, e cumprimento também os irmãos ou a igreja com a paz do Senhor, ou corpo de cooperadores com a paz. É o discurso sacro. Pai, Senhor, irmãos, é o seguinte, a palavra de Deus, eu falo: mas nem cumprimentou. E assim, é o costume do discurso sacro. Você não pode chegar quebrando aquilo ali, porque você errou na oratória. Discurso parlamentar. Assiste o discurso parlamentar. Cumprimento o presidente da Câmara. Então é a sessão solene do Dia das Mulheres. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, os deputados que estão presentes, a senhora fulano de tal que propôs essa emenda, a emenda do meio ambiente. Cumprimento o presidente da Câmara, cumprimento o deputado fulano de tal que propôs aqui essa emenda, e assim por diante. Existem termos para falar, maneiras de chamar. Já vamos falando, mesclando aqui tudo, e vamos para o discurso sacro. Pai, senhor Haroldo, tá certo, irmão? Não. Ele é o Haroldo para você, irmão? Não. Você pode ter pegado ele no colo. O que ele é? Pastor Haroldo. No discurso sacro. Pastor presidente. Pastor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, pastor presidente. Não dá paz, senhor Haroldo. Isso em qualquer coisa, fora do discurso, no corredor, é muito feio. É muito feio. Semana que vem, na terça, nós vamos falar sobre o princípio de honra. Você quebra a honra. Quebra a honra. Dificuldade. Porque né, crescer junto é muito difícil. Eu no primeiro
pancada. Eu vim aqui, a gente veio, acho que trazer uma lembrancinha para ele viajar a Londres pregar. Eu vim com o pastor Natanael, aí eu mandei um. O pastor Natanael não perdoa, né? Cheguei, pai, senhor Haroldo, tudo bem? Eu nem sentei. O pastor Natanael falou, levanta. Pastor Haroldo, dá paz do senhor de novo. Eu falei, senhor pastor Haroldo, tudo bem? Deus abençoe. Eu sentei, ele olhou e falou, pastor presidente Haroldo, para você. Eu falei, senhor pastor presidente, bem, Deus abençoe. Daí eu sarei, porque o Natanael já tinha nome, ele já moía a gente. Então, mas a gente tem que ir lutando para perder o vício de linguagem, de chamar de Haroldo, de chamar de pastor presidente. Apelido principal. Agora, estamos em casa, e perdoem revelar isso aqui, mas quando eu estou na casa eu chamo ele de Cabeção, que é o apelido antigo dele. Agora imagina eu no público, estou aqui na igreja do Cabeção juntamente com os obreiros. Eu acabei com a autoridade dele em Janiópolis, porque o que os obreiros vão fazer com ele lá fora? Chamar Cabeção. Cabeça lá no meu cara. Eu acabei com a autoridade dele. E por favor, irmãos. Essa foi revelação. Revelou. Poxa, Adriano. Você entende como o apelido destrói? É falta de reverência, é falta de retórica, é falta de respeito. Não é porque ele é um jovem que ele vai falar senhor, né? Principalmente nós, obreiros, isso mesmo. ali perante os outros demais. E por que isso, irmão? Porque é oratória, é retórica, principalmente no meio dos demais. Porque quando, vou dar um exemplo do presbítero Carlos. O presbítero Carlos, no meio dos irmãos, ele é muito respeitado. Se o senhor pender para cá, os irmãos tudo pendem junto. Imagina a fila de irmãos, o presbítero Carlos daquele faz assim. Se você olhar, a fila inteira pendeu, porque ele é respeitado. O senhor é respeitado. Então, se ele vem e diz o Haroldo, o que todo mundo vai fazer aqui junto com ele? Agora, se ele diz o nosso pastor presidente, o senhor Haroldo, todo mundo vai dizer o quê? Nosso pastor presidente, o senhor Haroldo. Então, inclusive quem tem liderança, você tem que pensar muito bem para ferir a honra de alguém, o ministério de alguém, a vida de alguém, inclusive com o apelido. Meu Deus, o apelido é o fim do fim do fim, né? Vamos continuar? Discurso parlamentar é usado ali no Senado, na Câmara dos Deputados, Assembleias e tal, palanque eleitoral, e ele vai falar de um discurso do Lula aqui, que nós vamos pular, porque eu não estou com paciência de ler o discurso do Lula. Aí ele vai falar aqui do discurso de Herodes, que era um discurso político que foi tão político, né, que o povo se apaixonou. Discursos políticos na história, quem lembra algum? Martin Luther King. I have a dream. Eu tenho um sonho. Se você nunca leu, leia. É tremendo. Eu tenho um sonho. Tancredo Neves tem um discurso incrível. Tancredo Neves tem um discurso incrível também. Tem grandes discursos na história. Discurso forense hoje. O Estevão na própria Bíblia. Discurso forense ou judiciário, que é aquele que eu disse para você, que o advogado vai lá e ele defende por 4 horas seguidas, babando, os caras ficam. Ou ele acusa por 4 horas seguidas, ele deita no chão. Como eu disse para vocês, hoje não dava tempo. Nas próximas aulas eu vou trazer vídeos, tem o data show aqui. O advogado, ele pega a faca e vai para cima do cara assim, e o cara se assusta. Não, só estou mostrando como é, porque não sei o que, é incrível. Já viu? Os caras é louco, eles deitam no chão.